Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. O que determina a seleção do transdutor de melhor frequência para a avaliação vascular? A resolução axial, a resolução lateral, a profundidade do vaso de interesse, o feixe de ultrassom que ele produz ou a capacidade focal. 10 segundos. Como que a gente escolhe o nosso probe? É isso que ele está perguntando, né? A gente escolhe prioritariamente pela profundidade. Vasos superficiais, probes de alta frequência. Vasos profundos, probes de baixa frequência, para que você consiga atingir a profundidade que você quer ver. Aqui eu poderia colocar à esquerda ainda o taco de hóquei, que chega a 18 MHz, extremamente superficial, dá para fazer ultrassom dermatológico, né? O linear que nós mais utilizamos, de 5 a 12 MHz, você chega aí com tranquilidade a 6 centímetros de profundidade. O curvilíneo, 2,5 a 5 MHz, você vai chegar a 15, talvez até 20 centímetros de profundidade. Veja que eu estou sempre relacionando a profundidade do meu target, né, do meu alvo. E qual que é a diferença aqui do ultrassom cardiológico para esse aqui, o setorial, né? A diferença é que esse aqui entra melhor nas costelas para fazer as janelas cardíacas, mas ele é muito semelhante ao curvilíneo, né? Tanto a frequência. Agora, esse aqui você não consegue colocar para fazer as janelas cardíacas, e esse aqui sim. Por isso o setorial é mais adequado. Então, está diretamente relacionado à profundidade do vaso de interesse. Não dá para errar isso daqui, tá, pessoal? Uma fave autógena braquiobasílica é considerada matura ou apta para diálise quando passa a apresentar as seguintes medidas. Então, outro ponto de confusão, né? Pense em regra dos 5, tá? Ou a antiga regra dos 6. Veia receptora com calibre de 6,3, volume de fluxo 650 e distância da pele. Veia receptora com calibre de 4,5, volume de fluxo de 500, distância da pele de 5. Veia receptora com calibre de 4,8, volume de fluxo de 700, distância da pele de 7. Veia receptora com calibre de 3, volume de fluxo de 300, distância da pele de 3. Veia receptora com calibre de 2, volume de fluxo 200, distância da pele de 2. 10 segundos. Tá fácil essa aqui, né? Só tem uma que tem a regra dos 5 ali. Poderia até ser a regra dos 6 para ela quase. Então o calibre está maior que 5, o volume de fluxo está maior que 500, a distância da pele está maior do que 5. Então eu preciso, para colocar o paciente de forma adequada na máquina de diálise, um vaso calibroso, maior que 5 milímetros, adequado volume de fluxo, tanto para a saída quanto para a entrada do aporte sanguíneo, ou seja, maior do que 500 ml por minuto de fluxo e que seja superficial para que a técnica de enfermagem consiga fazer a punção. Então tem que estar a pelo menos 5 centímetros da pele. Esses são os critérios. Isso aqui que eu queria relembrar vocês. Um segmento venoso de ao menos 15 centímetros de extensão. Por que tem que ter pelo menos 15 centímetros de extensão? Porque tem uma agulha de entrada, onde o sangue sai, e tem uma agulha de saída, por onde o sangue volta para o paciente. Não adianta eu ter um curto espaço de punção. Não dá para pôr o paciente na diálise. Às vezes o paciente tem que ficar com uma punção na fístula e devolvendo pelo catéter, ou invertido na máquina, né? Então tem que ser cumprida do paciente. Qual deve ser o ângulo ideal de incidência do feixe de ultrassom em relação ao fluxo de sangue para melhor velocidade de fluxo de sangue pelo efeito Doppler? A gente falou isso aqui o dia inteiro, né? 0 graus, 90 graus, entre 45 e 60, entre 0 e 60, 60 graus. Observem a palavra que o André reforçou no grupo hoje, hein? Ideal. 10 segundos.
questão batida para os alunos bizu, o ideal é o 0 graus, né? O que a gente acaba utilizando mesmo é entre 0 e 60 graus. Paciente submetido a ultrassonografia vascular com Doppler das carótidas extracranianas, o exame foi realizado com dificuldade técnica, pois o bulbo carotídeo é retromandibular, é um bulbo alto, ficou difícil para avaliar. Foi observado que a artéria carótida comum possui um fluxo de alta resistência. Qual o achado abaixo pode corroborar com o diagnóstico? A ausência de fluxo na artéria central da retina, abaulamento do nervo óptico, inversão de fluxo na artéria oftálmica, padrão diastólico dicrótico na artéria oftálmica. 10 segundos. O padrão de fluxo da artéria carótida comum, ele é um padrão misto, né? Porque logo na sequência a gente tem o bulbo carotídeo e a divisão entre um vaso de alta resistência e um vaso de baixa resistência. Então o padrão de fluxo na comum, ele é misto. Ele é muito mais relacionado à baixa resistência porque o aporte sanguíneo é prioritário para a carótida interna. Então quando você insona a artéria carótida comum e vê a inversão do índice sistólico, ou seja, uma onda de alta resistência na carótida comum, alguma coisa está errada. Ou você não está na carótida comum, ou você se deparou com alguma patologia. Sempre vale a pena você comparar com o contralateral, né? Qual que é a principal situação que leva a um padrão de alta resistência na carótida comum? É a oclusão da carótida interna, e aí a gente tem o fenômeno chamado de externalização da artéria carótida comum, porque aí a gente já não tem mais um padrão de onda mista, tem só o padrão de onda da artéria carótida externa e isso se reflete na comum. Externalização da artéria carótida comum. Só que eu fazer o exame de forma adequada, mas ele pensou, ixi, acho que a carótida interna está ocluída. E aí ele fez um exame oftalmológico para confirmar o achado. Qual desses aqui o exame oftalmológico confirma oclusão de artéria carótida comum, carótida interna ipsilateral? É a inversão de fluxo na artéria oftálmica. Então vamos ver aqui, ó. A ausência de fluxo na artéria central da retina, isso está relacionado à oclusão da artéria central da retina, uma OAA da artéria central da retina. Leva o paciente à cegueira. Não tem nada a ver, né, com o que a gente está falando aqui. Abaulamento do nervo óptico. No exame vascular oftalmológico, a gente não avalia o nervo óptico, né? Isso aqui é visualizado na fundoscopia do olho, mas tem relação direta com edema cerebral, também não tem nada a ver. Pula C, o padrão diastólico dicrótico na artéria oftálmica. O que é isso daqui? A artéria oftálmica, ela passa para entrar no globo ocular de estreitamento e por esse motivo ela tem um padrão fisiológico dicrótico que a gente não vai conseguir ver aqui, tá? Porque o exame não mostra, mas amanhã na aula de oftalmo eu vou mostrar para vocês. E é normal que o padrão seja dicrótico na diástole da artéria oftálmica. Então a D também não é. Agora, a artéria oftálmica, ela tem que ter fluxo anterógrado, assim como qualquer outra artéria. Se ela está com o fluxo invertido, isso significa que ela está vindo por uma colateral. E a principal colateral é a artéria externa. Pelo canto do olho aqui, tem uma comunicação intracraniana da carótida externa com a interna. E aí sim, o sangue pode entrar no cérebro pela carótida externa. E aí eu tenho inversão na artéria oftálmica. Então, se eu estou insonando aqui o globo ocular, captei a artéria oftálmica lá embaixo, coloquei o cursor, e o padrão de onda está invertido, que não é o que está na imagem, tá? Na imagem está normal, eu posso dizer sim que eu tenho oclusão da artéria carótida interna, seja ela extracraniana, cervical ou intracraniana.